Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone, sejam bem-vindos a 2026. 2026, quem diria, hein? Quem diria? Eu vi até um meme muito legal com... qual que era o nome daquele velho mesmo? Esqueci. O que fazia o Dr. Helmet no De Volta para o Futuro. E ele fala assim, finalmente... isso, ele fala assim, finalmente chegamos no futuro. Mas espera aí, está muito diferente daquilo que a gente tinha visto? Pois é porque você não escreveu o seu futuro. Cada um de vocês pode fazer um futuro melhor. Então façam bem feito para que não crie problemas para os outros, muito menos para você mesmo. Achei o melhor início de ano de tudo quanto é artista, nego famoso que ficou falando, ele sentado no DeLorean com aquela capona, o avental branco, falando essa, achei sensacional. Mas, brincadeiras à parte, não importa onde esteja, o importante é que você está aqui conosco para mais um ano, mais um programa do Red Zone, e vamos em frente, porque atrás ficou. Esquece isso daí. Já que ninguém aprende com o passado, a gente sempre lembra aqui, mas o povo é teimoso, então cada um, né? Vamos em frente, e do meu lado, Fernanda Abate. Vamos trazer luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, extrovertida, divertida, provocativa, né? Mas sem nunca esquecer a dose de polêmica. Boa noite. Estamos aqui. Nem polêmica, nem acidez. A gente está só vendo as coisas acontecer. É isso aí. Bom, galera, vamos para a frase da semana, já porque estamos começando o ano. Ô, Alexandre, cheia de bênção para todo mundo, que o ano novo traga consciência para aqueles que acham que sabem alguma coisa e traga inteligência para aqueles que têm certeza de que sabem pouco. Cara, eu acho que isso aí já diz tudo, né? Não precisa inventar muita coisa, não. Acho que isso aí já diz tudo. Acho que isso já fala muita coisa. Mas vamos fazer o seguinte hoje. Como a gente está começando o ano, a gente vai trazer umas coisas que aconteceram que para a gente são bem sinistras, que merecem um pouco de atenção. Aí a gente vai dar uma geralzinha no que falamos sobre as previsões, né? Para reforçar bem, que vocês estejam atentos para algumas coisas. E depois nós vamos iniciar em nossos programas, que toda semana a gente vai trazer um assunto polêmico sobre segurança da informação para a gente discutir. Vocês são convidados a discutir com a gente e nós vamos falar um monte de coisa. Diga, Márcio. São convidados a mandar assuntos polêmicos para a gente debater. Mais ainda, né? Exato. Mais ainda. Agora, Alexandre, teve gente que me mandou mensagem falando que estava se divertindo com o programa do Murilo, entendeu? Cara, eu me senti um cara abduzido. Eu me senti que eu fui abduzido, porque ele falou tanto de Marte, Netuno, Júpiter e Plutão, da confluência, tá? E cara, foi foda. Eu acho que só quem tomou um chá de pirlim-pim-pim de fita cassete, entendeu? Que conseguiu entender alguma coisa. Mas foi divertido. Cara, eu achei divertidíssimo. Eu achei que assim, tem muita informação foi divulgada, informação que é pertinente ao nosso mundo, né? É que quando as pessoas falam assim de energia, disso, aquilo, eu acho que a energia só serve para botar na tomada e fazer as coisas funcionar. E não é bem assim, né? Se você faz uma análise como ele trouxe para o nosso programa, que estava colocando alinhamentos de planetas, situações entre astros, e assuntos que realmente já aconteceram na humanidade e continuam a acontecer. Então, assim, para a gente começar a botar um pouquinho mais de, vamos dizer, de crença, né?
em coisas que podem ou não te impactar. Se a gente já está provando que a gravidade da Lua faz tanta diferença nas plantações, num corte de cabelo, na poda de uma árvore, né? Qualquer coisa, nas marés, né? Já está tudo mais que provado. Eu não sei porque as pessoas ainda insistem em esquecer isso, mas vejam, quem não viu, né, procure o programa da semana passada e vejam que foi muito legal mesmo. Bom, vamos dar uma geral nessas notícias malucas que andaram acontecendo. Eu acho melhor a gente já começar por esse caso do final, de trás para frente, vamos fazer, viu, Amate? Porque eu achei essa situação aqui muito interessante, né, que ocorreu esses dias, que o Itaú tomou uma atitude um pouco diferenciada e que houve situações que passaram a ser analisadas, posicionamentos a serem tomados em cima de um alerta que um banco realizou. Isso chamou muita atenção, né? Olha que maluca, a Anatel, ela decidiu endurecer de verdade, né, as regras e, vamos falar assim, as cobranças, análises, a fiscalização em cima de quê? Contra o spoofing, né? Como que as operadoras trabalham, né, para evitar o spoofing. O spoofing, para a gente traduzir, Abate, o que é o spoofing? É a falsificação do número telefônico. No caso de telefonia, né? Podia ser a falsificação de um endereço IP ou de alguma outra coisa. Ou de um e-mail, um endereço de e-mail, tem coisas assim. Por isso que usa Dequim da marca. Aí vale a pena o Dequim da marca, né? É verdade. Fazendo-se passar por outras pessoas. É isso que acontece. Né? E aí, só um contextozinho. A maioria dos golpes que a gente vê hoje, a pessoa recebe um telefonema e está escrito o número do banco dela ali. Ou o número de um ente querido, tá? E daí o que acontece? A pessoa atende achando que é aquilo lá e acaba caindo no golpe. Acaba ajudando como facilitador do golpe. E é o que acontece. A partir de ontem, já iniciou essa tomada de atitude no dia de ontem, dia 1º de janeiro de 2026. As operadoras, né, que servirem de backbone para chamadas com número mascarado, tipo aquelas ligações que aparecem lá de 4004, 3004. Nossa, eu fiz um maior corte no braço agora que eu vi aqui, não sei nem aonde. Né? Se passando por bancos, por exemplo, né? Chamada, você está devendo, mandando aqueles SMS malucos, essas situações. Isso aí, né, já começam a ser, essas linhas podem ser imediatamente bloqueadas ou isoladas digitalmente, caso, né, completem chamadas de outras redes ou misturem situações que identifiquem o spoofing, né, que é assim, eu se passar por outra pessoa. Agora, o que nos chama atenção aqui? Por que só agora? O que você acha que está acontecendo, Amate? O que pode estar por trás dessa história toda? O banco tomou prejuízo e alertou a Anatel? Ou ficou com medinho de alguma outra coisa? É estranho isso aqui. É assim, ó. Eu acho que o povo que trabalha na Anatel só deve usar telefone analógico, nunca usou nada digital. Não é possível, né? É o pessoal que continua usando a máquina de escrever e nunca usou computador. Por quê? Depois de tanto tempo, quantos anos faz que está acontecendo esse tipo de coisa? A Anatel decide bloquear baseado num alerta de um banco, né? Infelizmente, assim, felizmente alguém tomou alguma atitude. Infelizmente, o poste teve que mijar no cachorro, tá? Para poder acontecer alguma coisa. E daí, o que nos espantou muito foi isso aqui. Tá, Anatel, nós como cidadãos, tá? Vocês devem... o salário de vocês é pago baseado nos meus impostos. Vocês sim devem satisfação para a gente de
o porquê não foi feito nada até agora, ou o que foi feito, e por que essa motivação especial vindo do Itaú. Tá? Obrigado do banco ter feito alguma coisa, porque até agora... Vamos lá. Tem o INCC. A gente trouxe resultados do INCC de 2025, do ano passado. Instituto Nacional, né, de Cybercrime, que traz números e mostra que spoofing é utilizado pra caramba. Então tá todo mundo falando desse problema há tempo. Se você entra naqueles sites Reclame Aqui, para analisar algum site, algum provedor, você vê que spoofing é uma coisa comum. Aí, beleza. Agora, porque o telefone que passou-se por o Itaú reclama, a Anatel toma uma providência. Então, quer dizer que os outros milhões de brasileiros que estão reclamando há tempos que estão sendo enganados por telefone, por e-mail, por sites, por Diaba 4, que são coisas, vamos falar assim, podem ser semelhantes, similares de algum ponto, de algum detalhe, e eles não merecem atenção. Agora o banco falou, está falado, é regra. Estranho isso aqui, né? Mas, Alexandre, tudo bem, vamos lá. Não existe um único banco no Brasil. Exato, só Itaú falou. Não, exato, isso. Cadê os outros? Cadê o próprio Banco do Brasil? Né? Cadê Caixa? Cadê Santander? Né? Banco do Brasil, cara, tanto golpe que existe no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, com os velhinhos que a gente fala direto de INSS, como é que fala aqueles empréstimo consignado que fazem com os caras o tempo todo. Aí minha gerente ligou, tive que fazer isso. Cara, sério mesmo? E aí, detalhe, hein, gente? Olha só as medidas. Bloqueio de 1 mês na primeira ocorrência, podendo chegar a 3 meses se tiver reincidência. Cancelamento imediato das linhas de clientes flagrados usando spoofing para fraude ou qualquer coisa que seja ilegal. Proibição de software de VoIP que simulam celulares e SIMs, que prenderam um cara até hoje, saiu no jornal em São Paulo, andando, fazia Uber, e ele ficava cantaninha, captando informação de todo mundo e mandando SMS de banco falando que tinha dívida, clique aqui, o Diaba 4. Cara, precisou o Itaú falar para os negros começar a se mexer. Isso aqui foi promulgado que a partir de ontem isso vai acontecer. Tá. Tem mais história que vai sair desse mato aqui, viu, cara? Eu posso te falar que é o seguinte, hoje eu não recebi nenhuma ligação desse tipo, entendeu? Funcionando ou não, não sei, mas eu quero ver a continuação, Eu espero que o Itaú fale mais coisa na cabeça de mais gente para melhorar, eu acho que a segurança de todos, né? Já que ele está com esse poder, né, cara? Exatamente, exato. Pode falar com a Enel, né? Com todas. Exatamente, exato. As reguladoras. Que bom, né, cara? Vamos ver onde vai chegar essa história. Bom, Itaú chamou muita atenção, Itaú e Anatel, por isso que a gente trouxe. Outra situação que chama muito a atenção. A gente falou no final do ano que a Austrália estava banindo o acesso de menores de 18 anos a redes sociais. E quando chegasse a 16, ainda existem segregações e necessidades extras para que aquela pessoa pode utilizar mídias sociais. A França quer fazer o mesmo para menores de 15 anos. A gente falou que a moda pegava. Então, já saiu da Austrália, já está sendo discutido pelo governo francês, que quer proibir essas plataformas, né, que permitem acesso de gente que tem menos de 15 anos. E agora, se isso vai impactar ou vai puxar mais gente para ter as mesmas ideias, a gente não sabe. Mas a gente já tinha avisado que o negócio ia começar a virar regra e o povo já começou a se mexer, não é mesmo? Olha, as mídias sociais, né, as redes sociais que fiquem espertas. Ale, assim, esse daqui da França é interessante porque eles falam que o projeto vai ser debatido agora no começo do ano e que é para ter validade a partir de setembro. Então, não existe essa de bater o martelo, tá funcionando, puf, entendeu? Não, os caras estão pensando, estão conversando e provavelmente vão ouvir especialistas, né? A medida apoiada pelo presidente francês, ou presidente, primeiro-ministro, sei lá, né?
se encaixa na lei para confiança na economia digital. É baseado na entidade que tem o poder de fiscalizar, bloqueio, e daí, assim, bloqueio com outras iniciativas do consentimento dos pais e adolescentes de 13 a 16 anos para criar as contas, com argumento de reduzir riscos à saúde mental, cyberbullying e exposição excessiva a telas. Tá corretíssimo. Corretíssimo. Sabe o que me assusta, Mate? Do mesmo jeito que a gente acabou de falar do problema aqui com o Itaú, que teve tudo isso, essas situações com menores de 18 anos, abuso de celular, né, mídia social, exposição extrema, a gente vem falando e vendo problemas seríssimos. Que acordou o gigante? Acordaram para a vida? Parece, né? Mas então, a gente está vendo ainda, Lê, eu acho que pequenas movimentações que a gente gostaria que elas fossem maiores. Mais né? Rápidas também, né? Talvez, foi isso que você falou, entendeu? Acordou o gigante, só que até o gigante se movimentar, né? Até o porta-aviões conseguir fazer a curva, né? Demora um pouquinho, né? O Vitor colocou aqui que seria mais interessante até a gente colocar tudo isso como se fosse o GDPR como União Europeia. O problema, Vitor, é assim, o GDPR teve muito mais força para suas ações porque partiu de unidades comerciais e financeiras. Né? Então, aí a gente acabou de falar de Itaú, e na Europa foi isso, os bancos se reuniram e criaram uma regra que no fim tornou-se o GDPR, que hoje tem uma proteção maior e tem mais tentáculos em outras áreas, por causa dessa necessidade de segurança. É um começo, né? É um começo. Só que quando a gente fala de mídia social, não tem uma entidade por trás, são os governos. Até os governos deixarem de ser somente políticos e entenderem as necessidades familiares, sociais, demora um pouco mais. Né? Infelizmente, essa é a realidade que a gente vive no mundo. O dinheiro é que move os motores mundiais, vamos dizer assim. Né? Mas que bom que já perceberam alguma coisa. Começou na Austrália, a gente já falou algumas coisas que mudou nos Estados Unidos, que mudou no Canadá. A França já havia mudado bastante coisa. Então, vem mais essa para somar e a gente vai ver se isso, de repente, vira uma regra que envolva o continente inteiro. E se virar um continente, meu Deus do céu, aí o negócio espalha para o mundo inteiro, com certeza. Porque daí todo mundo vai querer copiar, né? Foi o que aconteceu com a GDPR, que, nossa, nós não temos uma lei, rápido, cria para a gente não ser o patinho feio. Né? E todo mundo vai querer fazer alguma coisa. Bom, vamos ver para onde vai. O bom é que começou a se mover, né? Dura pegar tração, mas que bom que se iniciou. Na semana passada a gente falou de um problema com a Romênia. A Romênia sobre infraestrutura crítica, né? Era a parte elétrica que a gente estava chamando a atenção na outra semana, né, Márcio? Não, de água. Verdade, que eles podiam abrir as comportas de água, exatamente, foi esse o caso. Agora, o maior produtor de energia, que eu confundia do outro com o de agora, o maior produtor de energia da Romênia, que é produtor de energia a carvão, porque na Europa eles utilizam muito carvão ainda, muito mesmo. Né? E aí o que aconteceu? Sofreu um ataque ransomware de um grupo Gentleman lá que a gente tinha mencionado, e agora derrubou uma boa parte do TI deles, criptografou documentos, criptografou programas, sistemas ERP, gestão documental, e-mail corporativo, site de Diabo 4. Cara, até quando as pessoas vão deixar infraestrutura crítica para segundo plano? Até quando existem pessoas que não vão entender o conceito de uma segmentação bem feita? Né? A gente vai falar mais disso, com certeza, esse ano todo. E puxaram o pelo, saiu o urso, né, Márcio? Mais um caso. Cara, aqui é assim, o que chama mais atenção é que aconteceu um numa semana, o outro na outra, isso aqui talvez
o bandido já tivesse dentro de absolutamente tudo e ele só apertou o botão em momentos diferentes. A hora que ele já estava satisfeito com a quantidade de informação que ele tinha pego. É o que está me cheirando por aqui. Porém, exatamente isso que você falou, cara. O elefante dançando na loja de cristal. É infraestrutura crítica. O cara, ele parou a água do lugar, parou a energia. Como é que a cidade vai viver sem água e sem energia? Sabemos que é o povo que está na ponta. Só que daí alguém negligenciou, que nem o Alexandre acabou de falar. Se não teve investimento, não sabemos. Estamos longe da Romênia. Mas é algo que pode acontecer em qualquer lugar. Só ficar o alerta. Aqui é só o alerta de... talvez não tenha acontecido nada pior em lugar nenhum do mundo ainda, porque alguém não quis. É a conclusão que eu chego. Ou, de repente, até já está pronto. Só não apertar o botão ainda, como você mesmo disse. Não é verdade? É triste. Bom, outra situação aqui, inclusive, é um produto que eu acho sensacional, porque ele tem um laboratório por trás gigantesco, e eu acho que até é um assunto de polêmica que a gente vai discutir nessas novas ideias que nós estamos trazendo para o nosso programa, que isso aqui envolve a Fortinet, né? Fortinet é um produto sensacional, só que eu já vi várias pessoas de grandes empresas reclamarem de algumas coisas da Fortinet. Olha como as coisas são. Reclama porque tem muita atualização, muita CVE, muito patch sendo distribuído. Né? Não é louco um negócio desse? Você tem uma empresa que tem uma área de pesquisa por trás gigantesca, e aí ela te provém informações, aí o povo, como é muito grande e precisa de janela, e blá, 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 eu prefiro pegar, de repente, não estou falando mal de Fortinet, hein? Mas, de repente, o cara fala, eu pego um checkpoint que só me atualiza a cada 4 meses. Hello! Né? Aqui você tem que analisar risco, né? É o que o povo não faz, analisar risco e entender aonde que o calo aperta, não é verdade, Samate? É brabo essa. Ale, mas vamos lá, a matéria fala... a matéria fala assim, estão usando como é que fala? Um negócio que foi avisado 5 anos antes, cara. É uma falha jurássica de MFA, cara, de segundo fator de autenticação, e o bypass está ainda sendo utilizado. Ou seja, onde que esqueceram o fio do como é que fala? Não era o Minotauro, né? O cara que andou na coisa do Minotauro, que era para não se perder. Esqueceram alguma coisa aí, cara. Cara, não é possível, não é possível. É assim, pelo jeito existe, peraí, ó. É de VPN mal configurado. Enquanto isso, criminosos continuam abusando de VPN corporativa mal configurada e bugs antigos, tá? Que nunca viram patch. Triste. Eu fico olhando isso, eu falo assim, e aí depois culpa a empresa, cara? Será que nunca perceberam? Será que a pessoa não se interessa em melhorar as coisas? Eu não consigo, cara. A gente faz o programa, faz 5 anos que nós fazemos o programa, faz 5 anos que nós falamos os detalhes que podem, assim, pequenos detalhes que vão virar problemas gigantescos, porque as pessoas não dão atenção devida na hora que tem que dar atenção. Né? Aí eu escuto essa história de eu prefiro utilizar tal produto que só me manda patch de 4 em 4 meses, ou seja, 3 vezes por ano, do que alguém que me manda patch toda semana. Caramba, velho, que mundo que nós estamos, cara? Triste, né? Eu vou me abster dessa, eu não sei nem o que te falar. É triste. É triste, é assustador. Então, de novo, meu querido usuário de Fortinet, se você utiliza esse produto, né, verifique se ele não está com end of life,
verifique se ele está atualizado. A Fortinet tem um laboratório incrível trabalhando por trás, tem parcerias com grandes empresas que estudam IOCs, né, que estudam malwares o tempo todo. Tenta entender um pouquinho mais qual que é a necessidade de você ter um firewall, de você ter um produto desse para te proteger e o quanto que ele precisa estar atualizado para você ser protegido. Mesmo protegido, a gente sabe que existem problemas. Imagina se você deixa um negócio torto, cara. É triste. Mas aí cai exatamente no que você falou. Vamos esperar o problema explodir e não vamos fazer a análise de risco correta, né? O que o cara fala. Aí vem aquela famosa frase que todo coordenador, gerente, diretor, BISO, CISO, a gente tem pouca mão de obra. Eu não consigo entender isso. É um paradoxo, é um negócio louco. É um paradoxo total, porque você fala assim, não tem gente no mercado. Tem muita gente parada no mercado. Eu preciso de gente competente. Mas eu não tenho, eu estou precisando de gente e não tenho. Cara, a gente vive uma mentira. É uma mentira, é um buraco negro, cara. É um buraco negro que você não sabe que se é o RH que não sabe procurar, se é o cara que não quer pagar, que não quer contratar. Aí fala assim, estou com vagas abertas, mas quer pagar 10 conto, velho. É umas coisas absurdas. Aí o cara que vai lá, faz uma venda, fica em restaurante andando para cima e para baixo, aí, sem parar, com cartão aberto para gastar quanto quer. Então, cara, vocês têm que ver qual que é a prioridade de vocês. Está tendo coisa que não está, a conta não está fechando. Vamos prestar atenção. Só isso que a gente pode falar. Bom, vamos lá. Agora essa mais louca ainda. A Agência Espacial Europeia confirma que tem brechas em seus servidores externos. Bicho, eles estão querendo trocar ideia com alienígena, largaram todas as portas abertas, sabe que é isso? Não, Alexandre, não sei, entendeu? É triste você ver os negócios desse, porque a gente pensa na evolução, a gente pensa na melhora, e a hora que você vê, mais uma vez, uma outra coisa de infraestrutura crítica aqui, né? Cara, vamos lá, olha só. A Agência Espacial Europeia confirmou que invasores comprometeram alguns servidores externos ao núcleo corporativo, usados em atividades de engenharia colaborativa e que continham apenas dados classificados como não confidenciais, segundo a instituição. Cara, então era mais fácil ter deixado o site público, né? Já o grupo que reivindica o ataque diz ter passado cerca de uma semana conectado com serviços como Gira, então, o programa de abrir ticket, tá? E Bitbucket, repositório de software, roubando mais de 200 GB de código-fonte, toda a parte de desenvolvimento, tokens de acesso à API, arquivos de configuração SQL, mesmo sem dados sigilosos que pode expor. O nego pega um NAT, cara, e fala assim: abre essa porta para mim, para a gente passar para outra filial, e larga aberto. Só pode ser um negócio maluco desse, estúpido desse, porque não é possível, cara. Não é possível, não é possível. E não tem controle. Não tem um grafaninha da vida, uns Zabbix, não tem nada que alerta que pode estar indo para fora, para dentro. Como assim, cara? Alexandre, talvez eu acho que, assim, o que a gente vê muitas vezes é que os caras têm investimento nas melhores ferramentas. E daí essas ferramentas são as que são super mal configuradas. Então não adianta você ter a melhor ferramenta mal configurado ou mandando alerta para o mundo pra que ninguém veja. Exatamente, manda para o mundo de ninguém, entendeu? Daí ninguém vê e pronto. Meu Deus do céu. Agora vamos fazer mais um pouco de retrocesso. A gente falou da França, a gente falou dessas situações, falando dessa coisa maluca do Itaú, e agora aquele prefeito que está gerando uma polêmica danada em Nova York, né? Porque é muçulmano, estão falando mal do cara para todo lado, está um furdunço, uma falação para tudo quanto é canto.
A primeira regra que o cara já coloca funcionando em Nova York é tratar, fiquem atentos, Flipper Zero e Raspberry Pi, né, no mesmo nível como explosivos, armas, né, problemas públicos, como se fosse algo que fosse afetar assim, pessoas em massa. Gente, passinho para frente e passinho para trás. Essa foi dose. Eles estão retrocedendo por quê? Da onde que tiraram essa ideia? Então, qualquer coisa, assim, imagina Raspberry Pi, cara, ser tratado como dinamite, como C4. Você é meio terrorista porque usa isso? O que ele quer ganhar com isso? Eu não entendi. Então, na posse do prefeito, a lista oficial, né, fala que esses itens são itens proibidos. Não sei, tudo que o cara consegue. Então, muitas das coisas que o Rasp faz e o Flipper faz, alguns aparelhos de celular conseguem fazer também, se bem configurados. Notebook com Kali da vida. Não, exato. E olha lá, né? O curioso é que notebook e smartphone continuam liberados, apesar de poder processar, conectar e ter as ferramentas de pentest do mesmo jeito. Então, o que levou especialistas em segurança a criticar a medida como simbolismo mal informado. Bom, significa não é só aqui, né, Ale? Pô, eu fico feliz porque não é só aqui. Eu fico triste porque a ignorância está no mundo inteiro, né? Cara, eu só posso chegar a essa conclusão. A estupidez exacerbada cavalga passos largos, né? A estupidez, a falta de conhecimento, a falta de ter um especialista para orientação correta sobre determinados assuntos. E aí o cara, prefeito de Nova York, me dá uma dessa numa cidade metrópole extremamente ativa, com gente fazendo coisas para cima e para baixo, totalmente digitais o tempo todo. Aliás, a central da Nasdaq é lá, não é? Ou seja, a ideia do cara já mexeu com a bolsa inteira. Eu não vi os valores, mas com certeza alguma coisa... Então, durante a posse, vamos ver como é que vai esticar os longos braços da lei e da ignorância burocrática aqui, né? Bom, e para fechar nosso pool de notícias aí, para a gente voltar naquele papinho do que vai acontecer em 2026, que vocês já estão tendo uma ideia, né? Se você joga o famoso Rainbow Six, né? Aquele jogo, é um jogo sensacional, né? Tom Clancy, né? Que é um dos criadores do Rainbow Six. Tem uma falha que deu aos jogadores bilhões de crédito pelo mundo todo, né? Então, o que os caras fizeram? Os caras fizeram um ataque a sistemas internos, né, desse jogo, e os invasores baniram e desbaniram os jogadores. Então, os caras que eles não gostavam, eles puseram para fora, puseram de volta gente que eram os amiguinhos, distribuíram crédito para todo mundo, falsificou mensagem como se fosse de servidor, tocaram o terror. Cara, Rainbow Six Siege não esperava essa de um produto como esse. Aí você vê que está todo mundo de orelha em pé, e aí se acostuma a ganhar seu din-din e para de fazer as coisas corretas. Cara, esse aqui também está sinistro, porque eles até agora não sabem a causa da falha, acham que foi uma falha relacionada ao MongoDB. Não, jogaram a culpa no database, cara. Mas então, acesso não autorizado e código-fonte dados de usuário. E daí, quem teve acesso, né, começou a tocar o terror lá, baniu gente, desbaniu gente e liberou 2 bilhões de créditos para o pessoal gastar do jeito que quisesse. O que eles falaram que eles vão fazer? Olha, cada um gasta como quer, faz o que quer. Só que nós vamos fazer um rollback do servidor. Nós vamos pegar e voltar
o backup nosso em algum momento do tempo, tá? Que a gente acha que estava tudo certo e quem gastou, vai voltar da forma que a gente acha que tem que voltar. É outra coisa sinistra também, né? Gente, começamos o ano muito bem, né? O pé direito, com o tapete da Alibaba voando, vai saber mais o que, né? Uma beleza. Vamos dar uma geral nas nossas previsões para tentar deixar vocês um pouco mais tranquilos. Ou mais ressabiados que já estão. Quando a gente fala em ferramenta, a gente acabou de falar aqui. O Amati já deu a deixa que a gente sabe que tem empresa gastando bilhões, milhões, assim, milhões por mês, bilhões por semestre, trimestre. É muita grana investida. E mal investida, né? São ferramentas que se sobrepõem, são ferramentas que não têm o mínimo por que desistir. Algumas aparecem só porque o cara conversou no campo de golfe, no clube do charuto, no puteiro, né? Vai saber aonde, e aí, né, traz esses monstros para dentro do ambiente corporativo, onde os outros também não querem se dispor e falar o que está certo, o que está errado, e as pessoas, para piorar, muitas vezes até bem intencionadas, configuram mal essas aplicações, essas ferramentas, esses equipamentos, e o problema só tende a crescer, porque o criminoso sabe muito bem como elas funcionam e sabe explorar cada falha que está disponível e já foi mostrada no mercado. Você vê alguma melhoria nisso, Amati? Eu acho difícil, porque se tivesse melhoria, a gente não precisava mais existir. A verdade é essa. Ale, assim, final de ano ainda é um período mais bizarro, né? Porque, assim, quem tem... as empresas que têm dinheiro em caixa acabam comprando, muitas vezes, produtos ou serviços que eles não sabem nem para que serve, mas é para não perder o dinheiro daquele ano e acaba caindo em situação tipo essa que você falou. Acaba comprando produto duplicado ou produto que não serve para absolutamente nada, só para não perder o dinheiro. Então, acaba faltando muito, eu acho que o entendimento sobre a tecnologia, né? O pessoal saber para que serve aquela tecnologia, e por que ele está investindo naquilo lá. E eu acho que muitas vezes o que a gente vê, infelizmente, temos que gastar, sobrou esse dinheiro, o que eu compro com isso? E acaba dando um tiro errado. E daí, você tendo 2 produtos, a sua equipe vai focar em qual? Talvez ela não foque em nenhum, e aí está o problema. Focou em um porque não olhou para o outro. Em vez de fazer uma análise bem feita, ver se tem visibilidade das coisas e tudo mais, simplesmente, sobrou dinheiro, vai, gasta, né? E talvez tenha fechado contrato em alguns desses lugares que você comentou. Triste. Não vejo muita melhora, viu, gente? Porque é um vício, é o torrar para ter no ano que vem. Eu não posso deixar o budget sobrando, porque senão vou cortar o meu teto de gasto anual. E eu não quero isso. Aí compra essas porcarias e criam esses problemas. Depois chora, né? E põe nome bonito nas coisas. É Shadow IA, é Shadow IT, falhas internas, para lá, para cá, falta de profissional capacitado no mercado, né? Tá difícil, é complicado, são as frases que a gente ouve para todo lado. Bom, quando a gente vai para cloud também em 2026 a gente vê já muitos sinais nesse ano que passou que muita gente se arrependeu de ir para um mundo de nuvem e hoje não sabe se ele quer trabalhar como híbrido, se ele quer ficar só na cloud, tem gente voltando para data center, tem gente criando novos data centers. Como é que a gente vai tratar isso? Para mim vai ser sempre uma incógnita e cada um vai correr
para qualquer lado do mesmo jeito que corre com as ferramentas. Não vejo muita mudança. Você vê alguma alteração básica disso? Ale, vamos lá. Cloud resolve um monte de coisa, mas eu acho que, mais uma vez, foi mal explicado para os tomadores de decisão o que Cloud resolve e quais são os novos problemas que Cloud cria. Então, os serviços de nuvem, como eu acabei de falar, é fantástico para um monte de coisa, mas eles podem criar outros problemas. Uma conta que ninguém faz, ou pouquíssima gente faz, é assim: você manda uma informação, por exemplo, um backup para a nuvem. Quanto custa para você recuperar esse backup? Quanto tempo ele toma para ser recuperado? Quanto tempo? Eu estava conversando com um conhecido que ele falou que depende do tamanho da empresa, é mais barato você pagar para o grupo de ransomware do que você voltar os backups. Sim, porque vai utilizar elástico de aba 4, vai ficar bem caro essa história. Né? E dependendo de como ela foi, vamos falar assim, negociada os contratos para que isso seja guardado em nuvem, você não tem prioridades como você acha ou acredita ter, não é verdade? E aí... Não, mas daí você paga, daí mais uma vez, você paga para ter a prioridade, né? Então fiquem espertos. O modelo de serviço vai mudar? Duvido. Eu acho que podem aparecer até outros serviços sendo enviados para a nuvem. O exemplo da SAP, que começou na metade do ano passado e ainda está em processo de migração para a nuvem, um monte de empresa, é um exemplo. Pode ser que depois isso vire problema? Não sabemos. Mas que o custo vai crescer, vai. Inteligência artificial. Bom, sabemos que teve investimento de trilhões de dólares e como resultado financeiro para quem está investindo é muito baixo. Como resultado de serviço, de resposta, de capacidade, de praticidade, muita gente sabe e já está mais do que provado que a inteligência artificial pode ajudar e ajuda muito em vários setores, de várias maneiras, com custos até muito, muito, muito tangíveis. Você pode conseguir coisas boas por valores honestos, só que isso está gerando um problema financeiro mundial. Então, eu ainda acredito que a IA que nós conhecemos vai dar lugar a alguma coisa que ainda não temos ideia do que possa ser. Tá? Justamente por causa dessas diversidades e as maneiras como as pessoas estão utilizando. Quem botou dinheiro vai querer esse dinheiro de volta. Né? Ou vai surgir novas maneiras de ganhar, ou os preços vão subir de uma hora para outra? Não acredito. Porque isso ia fazer um êxodo, todo mundo sair de IA e buscar outras soluções malucas, ou tentarem criar suas próprias IAs, como já estão fazendo. E aí? Temos um problemaço aqui também, né, Amade? Ale, eu acho que principalmente isso que você trouxe de quem pôs dinheiro vai querer tirar e talvez tem um monte de coisa que está super valorizado. Se você pensar em termos de ideia, em termos de revolução, a ideia é maravilhosa e a revolução clara, é inquestionável, eu acho que é o termo certo, né? Eu sempre falo, se existe a tecnologia está aí, a tecnologia tem que ser usada. Mas, quando a gente pensa em termos de investimento, até quando isso vai crescer e como é que isso vai ser mantido, né? Porque não existe o infinito desse tipo de coisa. Claro, vai aparecer mais dados, vai ter que ser populado lá em algum lugar. Porém, para quem investiu e para quem investiu pesado, tem sempre uma data aí, limite, para pegar a grana de volta. Eu não tenho ideia de como vai ficar esse mercado ainda. Eu acho que tem muito para acontecer com relação à inteligência artificial, tem muita automação a ser feita, mas
Ó, o Vitor falou que tem que criar uma inteligência artificial do Red Zone. Entendeu? Vamos programar ela com toda a polêmica do mundo possível. Vocês não imaginam, mas já tem. Porque o que a gente traz aqui, a gente já utiliza e muito, né? E é por isso que a gente estamos sempre à frente de notícias que, depois que a gente faz um programa, eu estou vendo várias empresas tomarem decisões um mês, de 2 a 3, a 4, 5 semanas depois que a gente lança no programa. A gente pegou situações da Ivante que a gente lançou aqui e nós vimos ações governamentais depois de 5 semanas. Então, assim, a gente já está utilizando e está sendo muito bem utilizado, viu, gente? Então, vai sim. Vai, continuamos e as coisas sim estão funcionando. Bom, essa parte de IA, né, a gente já falou e acho que é esse mesmo caminho. Vamos ver para onde vai essa história. Infraestrutura crítica, a gente está em cima disso há um bom tempo, as coisas estão piorando, tá? A gente está falando de infraestrutura crítica quando a gente está olhando empresas governamentais. As empresas, o mundo corporativo já está sendo impactado, extremamente impactado. É comum linhas de produção pararem de funcionar, empresas grandes com empacotamento, com distribuição de logística, já utilizam robôs, esteiras, tudo automatizado, inclusive com inteligência artificial, e essas empresas já estão sofrendo problemas em linhas, em determinados pontos de produção, com situações onde o caminhão deixou de atualizar algo, a empresa lançou um patch, o patch não foi transladado, vamos falar assim, para dentro do ambiente de fábrica, então já estão acontecendo os problemas internos em empresas corporativas. Para o governo, né, para uma coisa crítica, como a gente falou da Romênia aqui, que já está pegando energia, falamos de água, trouxemos Dinamarca com água, Noruega recentemente, oleodutos nos Estados Unidos. Gente, a coisa é pior ainda. Então, assim, passou da hora do povo começar a botar a mão na consciência e trabalhar para acabar com esses sistemas legados e aquela famosa de preguiça. Quando parar, eu mexo. Não dá, né, cara? Tem que mudar isso daí. Um risco melhor, tem que ser análise. Alexandre, vamos lá. Eu ouvi falar uma vez, eu acho que eu já comentei até aqui, que as empresas de abastecimento d'água do estado de São Paulo, elas trabalham com 30% de perda. Eles sabem que vai ter o cano furado e que eles estão perdendo 30% da água que devia estar abastecendo alguém. Se você tem uma empresa que dá lucro e trabalha com 30% de perda, é porque você sabe fazer conta muito bem, tá? E porque o seu negócio continua sendo rentável. Então, era só fazer um investimento no local correto. Eu duvido que essa seja uma exclusividade de Brasil, tá? Essas contas que eu acabei falando. Então, se isso acontece ao redor do mundo, tá na hora do pessoal abrir o olho, porque antes que seja muito tarde, eu acho que é a frase que resume bem o negócio. Se a gente voltar um pouquinho para o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o Rio Guaíba, existe uma série de bombas que bombeiam a água de canais para outros canais, visando não inundar o centro de Porto Alegre. Essas bombas ficaram obsoletas, sem manutenção, e por isso tiveram aquele problema. Isso já foi falado. Qual que é a responsabilidade da infraestrutura nesse ponto? Você percebe como as pessoas não estão dando valor para as coisas detalhadas? Pois é. Então, são coisas que tem que chamar atenção, a gente tem que ficar esperto. IoT. Puta, isso aqui é brabo, hein, cara? Cada dia tem mais IP espalhado pelas coisas, tem mais porta, garagem, máquina de lavar, cafeteira, o que mais? Tudo tem IP hoje. Roteador. Né? Tudo tem IP hoje.
E aí, como é que fica, né, esse monte de aparatos tecnológicos que carregam a capacidade fenomenal de entrar numa internet, ser monitorado, validado, e a falta de conhecimento das pessoas que simplesmente colocam o IP dentro do seu roteador, dentro da sua casa, e a partir daí nunca mais atualiza nada e fica ao Deus dará. Eu acho que está faltando um pouquinho de responsabilidade para as pessoas aqui também. Vai ser difícil. Putz, não, é ser muito difícil, Alexandre, porque assim, ó, você está dando uma facilidade, mas essa facilidade, ela tinha grandes poderes, grandes responsabilidades. Tá? Homem-Aranha, total, exatamente. Muito bem, exatamente. Pensa que quando você compra um carro, você tem que fazer a manutenção básica, você tem que colocar ar no pneu de vez em quando, e você tem que pôr combustível de vez em quando também, porque senão ele não funciona. É alguma coisa que te dá grande facilidade. Você não precisa ser mecânico, mas você precisa ter o seu mecânico ou a concessionária que você leva o carro de vez em quando lá, para falar, tá tudo bem com o carro, né? Que é a história da concessionária, volte de ano em ano a cada 10 mil quilômetros. É para ver se está tudo bem. Agora, pensa, né? Vamos abstrair agora carro e pega um equipamento de tecnologia. Cara, é aquilo que a gente estava falando. Cara, quantos equipamentos conectados eu tenho dentro de casa que talvez eu nem saiba, né? Se eu perguntar, fala um número, provavelmente você vai errar. E se você perguntar para mim, provavelmente eu vou errar também. Eu já pensei nisso. Hoje eu estava pensando nisso porque eu cheguei de viagem e a primeira coisa que me veio à cabeça é, no momento que eu voltar e ligar algumas coisas, quantas coisas vão carregar que eu não tinha visto se foram ou não atualizadas? Eu não sabia dizer quanto. Então, eu até olhei no que eu tinha anotado e realmente tem coisas que não está batendo. Então tem mais produto aqui que já está com IP e eu não sei de quem que é. Se é meu, se é do vizinho. Para quem mora em um prédio, né? Você tem que começar a ver até isso. E o controle não é tão fácil, né? Quando você tem poucos, quando você começa, eu tenho poucos dispositivos. Eu sei qual que é esse, eu sei qual que é aquele. Então, por exemplo, meu notebook, meu servidor, eu sei quem são, e eles recebem um endereço IP fixo, então eu sei onde eles estão aqui. Você sabe os IP, a base de IP principal, os octetos, você sabe quem é que está entrando naquela fila. E os outros dispositivos, né? A hora que você está, às vezes, usando um relógio, ou às vezes até o próprio celular, um que conecta no outro, o negócio é complicado. Isso daí é oportunidade de negócio. Inclusive empresas, tá? Porque as empresas também estão deixando o Bring Your Own Device um problema, né? Os produtos que entram para dentro da empresa também têm essa toda coisa de tecnologia embarcada e as pessoas muitas vezes esquecem desses detalhes. Existe uma rede segmentada para os relógios digitais numa empresa? Existe uma rede segmentada para os equipamentos das lanchonetes, das pequenas cozinhas em diferentes andares numa empresa? Você vê como começa a piorar. E as portas que têm IP, né, de um andar, de outro IP. Então, são coisas que a gente tem que começar a prestar mais atenção, que o IoT cresceu demais, é uma facilidade grande, mas está sem controle. Né? Detalhe. E aqui, na sequência, vamos falar de uma que envolve IoT, envolve segurança crítica física, envolve IA, envolve cloud, envolve ferramenta, envolve tudo que nós falamos até agora, que é a área médica. Por natureza, e a gente está cansado de saber o conhecimento que nós temos, sabemos que um hospital, um shopping center, é um criadouro de problemas, porque você tem máquinas espalhadas para todo lado que são responsáveis, muitas vezes, por vidas
E nem sempre elas conseguem estar trabalhando de forma atualizada. Existem máquinas que ainda utilizam o Windows XP de processamento. Ah, não é possível. Sim, existem máquinas que você põe disquete para iniciar ela. São máquinas que são utilizadas numa cirurgia, né? Numa análise de um paciente ou outro, e depois essas informações dentro desse ambiente, como eu disse, brincando, como se fosse um shopping center de problemas, elas são passadas de áreas para áreas, entre enfermeiro, médico e tudo mais. Então, temos um problema seríssimo na área médica, que são poucos os hospitais que têm a consciência disso, ou uma área de tecnologia com o nível necessário para manter isso tudo funcionando sem impactar as pessoas. Isso é bravo. Né? Isso é bravo também, né, Amate? Assim, ó, eu acho que a única solução para coisa desse tipo é isolamento, tipo microsegmentação. É isolamento dos equipamentos e você ter mapeado certinho qual equipamento conversa com qual. E talvez nem isso. Né? Tá aí um comentário, né? Se tiver o mínimo, já é a vitória. Né? Nós estamos querendo o máximo aqui, o maior segmentação possível para ter o maior controle. Porque tem coisa que a gente sabe que nunca vai ser atualizado, né? Ou que o custo dessa atualização acaba sendo proibitivo. Como é que você faz? Você não faz, é aquilo que a gente já falou. Os técnicos têm que respirar fundo e entender o que é análise de negócio, e se você fosse o dono do negócio, o que você faria. Isso aqui é bravo, cara. É um ponto que a gente já vem falando. No ano passado a gente já falou disso, a gente reforça, porque com o advento de cloud, advento de IA, mais facilidades de IoT e outros produtos muito plug and play, né, que a gente brinca assim, a situação está assim, desandando. Logo, logo, teremos problemas seríssimos. A gente já trouxe até aquele C2000, lembra aquele aparelho de respiração que foi banido pela CISA nos Estados Unidos, porque poderia ser invadido por ações externas e parar de funcionar um respirador, cara. O cara está precisando... Pô, se o cara está numa máquina com um respirador mecânico, porque está fudido. E aí você vai lá, para o negócio, o cara vai morrer, velho. Então é sério. Isso aqui é sério, precisa mais atenção. Você acha que vale a pena? Nós falamos 6, tem mais uns 6 para falar. Deixamos Eu acho que a gente poderia falar 6 na semana que vem. Porque assim, a discussão tá boa, a provocação tá boa. A gente tem mais uns 6 para falar, só que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar esses próximos 6 na próxima semana. Aí o programa volta para quinta-feira normalmente, tá, gente? Já passaram as festas, já pode tirar a luzinha da varanda dia 5, que é dia de Reis, tá? Então a gente vai voltar à normalidade, tá beleza? Desmonta a árvore de Natal, guarda aquelas bolas, quebra metade, briga com a mulher, com a mãe, com todo mundo, certo? Guarda o presépio e semana que vem a gente fala mais 6 e nós vamos lançar agora o assunto que nós vamos discutir na semana que vem. Esse assunto que vamos discutir e queremos que você participe, que você mande dúvidas e até provocações para nós outros, né? Para nós, com relação a password. O primeiro do ano, você que está começando o seu ano de 2026, nós vamos brincar de password. Olha lá, aí, ó. O Victor 50 dias para instalar o produto. Aí nós vamos falar, o primeiro é de password. Mudar as passwords, mudar as senhas dos seus produtos regularmente. Você acredita que essas mudanças, né, em dispositivos, em acessos, né, na sua rede, no seu e-mail, reduz realmente o crime? Ou pior, além de não reduzir
ele gera um problema maior, que as pessoas começam a ter que trocar senha toda hora. Então ele fala assim, Jeca Tatu 01, Jeca Tatu 02, Jeca Tatu 04, vai até o 12. Aí ele vai falar o quê? Tatu Jeca 01, Tatu Jeca... Pensem nisso, essa troca de senhas, troca de passwords, mudar a atualização do seu acesso regularmente ajuda alguma coisa ou ajuda nada, cria outros problemas. Esse é o assunto polêmico que nós vamos trazer já na próxima semana. Então, na próxima semana, a gente vai falar de 6 assuntos que a gente prevê que vai ser problema, traremos algumas notícias e vamos começar a ter esses debates sobre um assunto. O primeiro assunto desse ano vai ser password. Aí, na semana que vem, a gente já lança o assunto para outra semana. E nesse andar da carruagem, quando trouxermos pessoas aqui, falaremos e discutiremos mais ainda situações. Inclusive, você que está nos vendo pode ser um convidado para participar do nosso debate. Beleza? Essa é a mudança que faremos para esse ano de 2026 e que a gente espera ajudá-los a ter mais ideias, mais visões sobre aquilo que realmente acontece. Beleza? Esqueci alguma coisa, Márcio? Acho que não, né? É isso aí. É isso aí. Gente, obrigado. Feliz ano novo para todo mundo. Que tenham tudo de bom e que planejem as coisas direito. Entendam um pouquinho o que a gente compartilha com vocês, porque é para ajudar. Beleza? Beijo. Até semana que vem. Do lado, Fernando Abate. Trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Num programa feito por especialistas, com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.